primeiro lugar, eu queria começar agradecendo a Vânia, a gentileza do convite, que eu vou estar aqui hoje com conferência nesse belo seminário, presidindo a sessão final, a sessão de encerramento, em que nós vamos ter a conferência da professora Marilene Weinhardt. Espero ter pronunciado adequadamente o nome. Eu queria apresentá-la. A professora Marilene é doutora em letras pela Universidade de São Paulo, é professora titular de literatura brasileira na Universidade Federal do Paraná, é docente do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Paraná, é pesquisadora do CNPq, autora do suplemento literário do Estado de São Paulo, Mesmos Crimes, Outros Discursos, outro trabalho dela, ficção histórica e regionalismo, artigos e capítulos de livros, versando sobre as relações da ficção com a história, e é organizadora de várias coleções e também líder do grupo de pesquisa Estudos sobre a Ficção Histórica do Brasil, do CNPq. Eu dou as boas-vindas, então, à professora, a quem eu falo a palavra, passo a palavra para que ela possa proferir sua conferência. Obrigada, professora. É uma alegria e uma honra para mim ter a oportunidade de falar nesta casa, que muito me agradou e que eu vejo como a altura da produção literária desta porção do Brasil. É muito representativa, fiquei pensando em todos os escritores mineiros que nós conhecemos, que são, afinal, escritores de dimensões nacionais, e a casa aqui realmente expressa esse significado, né? Agradeço imensamente a oportunidade de trazer aqui algumas reflexões do meu trabalho. Cumprimento as organizadoras, a professora Ângela Laguardia, a professora Maria Lúcia Barbosa e a direção desta casa e todos os seus funcionários que têm nos recebido tão bem, tão calorosamente. Nesta altura, sendo esta a última sessão do evento, eu já posso dizer com certeza que é só se eu estragá-lo, né? Até aqui. Mas, por mais que o trabalho que eu fizer aqui não tirará o brilho dos trabalhos que foram apresentados até agora, da forma como todo o congresso aconteceu, esse colóquio aconteceu. Eu fiquei pensando quanto o projeto Portugueses de Papel é um espaço de saberes, óbvio, um espaço em que muito aprendemos, mas é, sobretudo, um espaço de afetos. E este caráter, certamente, nós o devemos à professora Vânia Chaves, pela maneira como conduz o trabalho, desde a sua origem, em que ela nos puxa, nos exige, mas, sobretudo, é generosa para com todos nós, né? Então, essa generosidade da professora Vânia é uma coisa que sempre me impressionou muito, a quem eu agradeço imensamente, e por mais que eu agradeça, as palavras que eu posso dizer em agradecimento não terão o tamanho da gratidão que eu tenho por ela e da maneira como a respeito, a admiro e, sobretudo, gosto de sua amizade, né? Esse trabalho sobre o romance histórico, essa tradição, romance histórico, tradição e renovação, não é um trabalho que eu tenha escrito, produzido originalmente para esta apresentação, e eu acho que cabe aqui, nós todos gostamos muito de historinhas, até aqui todos nós nos deliciamos com os enredos e as análises dos romances, e agora nós teremos um trabalho de outro caráter, que francamente não é o que mais me agrada fazer, mas em função justamente das análises sobre o romance histórico que eu faço, eu preciso fazer a reflexão teórica. E em alguns momentos nos eventos anteriores, notadamente no do Rio, se não me engano, aconteceu uma certa flutuação, vamos dizer assim, entre a conceituação ou as conceituações de romance histórico. E foi nesse momento, então, que a Vânia teve
a ideia de que seria interessante fazer uma fala especificamente sobre o romance histórico. Obviamente, eu não estou aqui para dar com qualquer pretensão de dar régua e compasso para o romance histórico, é assim, isso que eu estou dizendo aqui. Eu apenas apresento a minha reflexão e como um ponto de partida, na verdade, né? Eu, há algum tempo, já publiquei um trabalho já sobre um tratamento mais tradicional, vamos dizer assim, do romance histórico, que eu chamei Romance Histórico, das origens escocesas ao Brasil finissecular. Isso está publicado numa antologia. Você me brindou dizendo que eu... tem algumas coleções, na verdade são antologias, antologias de trabalhos do grupo de pesquisas. E então, essa aqui é como que uma atualização dessa reflexão. Eu sigo, então, o meu texto aqui, porque professores, todos nós sabemos que se começamos a falar, falamos, etc. Né? Bem, há várias décadas venho me dedicando ao estudo da ficção histórica contemporânea no Brasil, em sequência de projetos que englobam a produção brasileira desde 1981 até o presente. À vista do conjunto dessas 4 décadas, é perceptível o período de ascensão da modalidade na produção nacional, o prolongamento acompanhado de modificações e a curva descendente nos últimos anos do número de lançamentos de romances que dialogam com a história. Minha percepção é que se já não há razão forte neste momento para seguir com o levantamento e análise limitados aos lançamentos, dados que estes rareiam, há outra urgência. Na ânsia de dar conta de novos títulos que pululavam, as estratégias adotadas na apresentação dos resultados das pesquisas anteriores foram de diferentes ordens, desde a abordagem de um lançamento específico até o recorte por assunto, por recurso narrativo, certamente recorrendo às teorias da ficção histórica, mas sem atenção mais detida a aspectos que permitissem visada de conjunto capaz de formular juízos mais abrangentes. É a essa carência que eu venho pretendendo satisfazer nas atuais reflexões. E nesse processo, eu me dei conta de que tal revisão pode oferecer também outra perspectiva para a leitura do romance histórico oitocentista, conforme eu vou procurar retomar e procurar exemplificar na conclusão. Inicialmente, eu refaço resumidamente o percurso já realizado em trabalhos anteriores e, via de regra, dominante entre aqueles que se ocupam em refletir sobre a ficção histórica. Eu reitero, o meu objetivo, o meu trabalho, a minha pretensão não é propor uma nova teoria sobre o romance histórico. Nada disso. É como que resenhar as possibilidades que temos para ler romances como romances. Quando eu digo para ler romances como romances históricos, eu quero dizer para encarar, entender, denominar uma obra como romance histórico é uma forma de ler, entre outras possíveis. A abordagem das relações entre a ficção e a história, mesmo que já se tenha como pressuposto delimitação quanto ao que se está entendendo como ficção, sem entrar nessa discussão, que seria outra, né? Sem querer questionar se qual é essa concepção e subentendendo-se que se está referindo à ficção literária, ainda assim o campo é amplo, dado que toda e qualquer ficção narrativa pode ser lida da perspectiva de suas relações com a história, seja com a área de conhecimento que identificamos sob essa designação, seja com a história literária especificamente. Trata-se aqui da reflexão sobre a ficção e eu insisto, a ficção que pode ser classificada como histórica. Eu não disse a reflexão, trata-se de reflexão sobre a ficção histórica. Insisto sobre a ficção que pode ser qualificada, entre outras qualificações, como histórica. No que diz respeito à teoria e à história literárias, é rotina iniciar-se com o romance histórico romântico e remeter ao ensaio O Romance Histórico, do Lukács, datado de 1937 e que só na década passada foi traduzido para o português, né? Uma publicação de 2011. Leitura que não se limite à caracterização do que o crítico húngaro denomina como forma clássica do romance histórico,
formulação essa constante no título já do primeiro capítulo do seu ensaio, e se alcance os capítulos em que há abordagens analíticas específicas, abordando inclusive obras dos anos 30 do século passado, portanto contemporâneas à escrita do ensaio. Percebe-se que mesmo a concepção lukácsiana é bastante mais abrangente do que se costuma considerar, mas eu não vou voltar a ela. O ponto de parada seguinte, obrigatório, independente do propósito de incorporação ou de rejeição daquele que então era o novo credo, reside nas polêmicas sobre romance pós-moderno, em especial na terminologia cunhada por Linda Hutton, em obra publicada em 1991, a metaficção historiográfica, bem como na designação que intenciona marcar a ruptura com o modelo tradicional pela inclusão do adjetivo novo romance histórico, usado em 1991 por Fernando Aença, no título do artigo publicado no periódico Plural, La Nueva Novela Histórica, e posto em circulação mais ampla com a publicação do volume de Seymour Menton, dedicado à produção da América Latina, em que ele aborda a produção de 1979 a 1992, portanto, muito recente na época da publicação, que é de 93, e que foi publicado simultaneamente em espanhol e em inglês. Eu tenho várias concordâncias e várias discordâncias em relação às propostas do Menton, mas não é o caso de retomá-las aqui. E antes de seguir com a teoria literária, faz-se necessário rápida incursão às teorias da história contemporânea, motivada pela nova terminologia. O intuito é limitado a sublinhar a relevância da abertura verificada ao longo do século passado, iniciado com os estudos que ficaram conhecidos sob a designação História Nova na vertente francesa, correspondendo de forma mais ou menos aproximada, talvez menos do que mais, nos arraiais anglófonos, a exame e revisão dos procedimentos da história narrativa herdada do século XIX. Da superação da história factual, dos desdobramentos das novas formas de conceber os estudos históricos, aqui reunidos de forma abrupta, mas sem esquecer que é movimento extremamente nuançado, resultaram visões variadas, cuja abrangência é visível na terminologia que assumem. Eu listo algumas das tendências a título de ilustração dessa variedade, sem nenhuma intenção hierárquica. Então, começamos a ouvir ou ler história de longa duração, história cultural, história dos vencidos, história vista de baixo, microhistória, história dos costumes, história das ideias, história das imaginações, história da vida privada e, mais recentemente, história dos afetos. Essa história dos costumes, num período, me seduziu muito, e eu lembro que a Vânia foi uma das pessoas, foi em 2006, num pós-doc que eu fazia com ela me chamou a atenção que essa história dos costumes podia levar a uma indiferenciação no romance histórico. Eu estava, nessa época, achando que não era, precisava mesmo, e depois eu revi essas posições e dei toda a razão, e agradeço a intervenção daquele momento que me chamou a atenção para o quanto eu estava entendendo. História dos costumes, tudo bem, como história, tudo bem, mas se eu trago para o romance, daí realmente todo romance fica romance histórico, né? Então, essas denominações, eu as trago aqui apenas no intuito de chamar a atenção para essa pluralidade. Obviamente, não preciso dizer que não sou capaz de dissertar sobre nenhuma delas. Tenho noção do que é cada uma, exatamente pelo aproveitamento que vou fazer, que espero que fique claro. Bom, nem por essas novas denominações se pode dizer que desapareceram usos mais antigos, sobretudo aqueles desenvolvidos na esteira marxista, como história econômica e história social. A intenção aqui não é mapear o conhecimento histórico, e sim lembrar, em ligeira amostra, sua extensão e complexidade, para voltar ao nosso objeto, a ficção histórica. Uma vez que aparece sob a forma narrativa, costuma-se considerar natural que o paralelo seja com a história narrativa, como se esta, por sua vez, se apresentasse de uma forma inteiriça. Entretanto, se considerarmos todas as variáveis, corremos o risco de cair no outro extremo, a indiferenciação, uma vez que toda produção pode ser vista em sua contextualização histórica. Ser histórica é estatuto de toda ficção.
Se adotarmos esta perspectiva, o adjetivo histórico, seja para qualificar romance, seja para ficção, é inócuo. Entretanto, a experiência de leituras de narrativas ficcionais comprova que essa qualificação pode ser operacional para aprender ou marcar algumas particularidades. O modo de que dispomos para conhecer o mundo é pelo estabelecimento de categorias, com base em jogos de semelhanças e diferenças, aproximações e distanciamentos, ainda que o esforço pareça exercitar o caos, como consta no delicioso ensaio de Jorge Luis Borges, intitulado El Idioma Analítico de John Wilkins. Eu prometi que eu não ia mais citar esse texto, de tantas vezes que eu já o citei, mas eu acho que ele é conhecido de todos, né? É aquele que... as indiferenciações não se fazem por traços comuns, né? Ainda assim, não hesitamos em afirmar que há uma modalidade de ficção narrativa que ficcionaliza a história, entendendo-se a história, como área do conhecimento. E essa é uma modalidade romanesca distinta de outras, que elegem temas e modos de narrar que dão indícios de que outros modos de leitura são mais produtivos, ou seja, romances que criam universos ficcionais em que a abordagem, privilegiando as relações da ficção com a história, não apresenta potencial para aprender particularidades significativas da obra. Então, eu insisto bastante na recusa de etiqueta, que seja exclusiva e excludente, em benefício da noção de modo de ler. No panorama das relações da ficção, é preciso não esquecer ainda as necessárias interações com outras áreas do conhecimento, entre as quais as mais constantes são a filosofia, a etnografia, a antropologia, a sociologia e a geografia. Esta última parece ter retornado à Congregação das Humanidades com força renovada, em vista da atenção que vem sendo dada à espacialidade. Bem, eu retomo a linha cronológica do instrumental teórico crítico do campo literário. Entre os vários estudos aparecidos das últimas décadas, cumpre destacar o título da espanhola Célia Fernández Prieto, História e Novela, Poética da Novela Histórica, que é de 1998, portanto já com 25 anos, mas é preciso lembrá-la e lê-la pelo caráter abrangente e, ao mesmo tempo, detalhista. O trabalho conjuga o rigor conceitual da narratologia com o percurso das discussões sobre aproximações e singularidades dos dois discursos resultantes da trajetória da forma conhecida como romance histórico. Em língua portuguesa, também de caráter analítico, cumpre evocar Maria de Fátima Marinho, com Romance Histórico em Portugal, que é de 1999. E no horizonte nacional, o estudo de envergadura teórica francamente assumida é de caráter introdutório, evidente no título e na coleção em que foi publicado, Introdução ao Romance Histórico, de Eumeno Bastos, que foi publicado em 2007. Mais recentemente, Eumeno seguiu com esse estudo, parece que depois de aposentado é que realmente ele conseguiu concluí-lo, tamanha é a abrangência do seu trabalho, e ele publicou, então, para contrapor aquele volume da introdução, ele publicou um volume alentado, intitulado Literatura Brasileira e Matéria de Extração Histórica. É uma publicação de 2022 e não é restrita ao romance histórico. Ele começa com as epopeias lá do século XVII. O estudo de Antônio Roberto Esteves e os meus próprios evocam teorias, mas suas propostas são sempre analíticas, como a maioria da avalanche de textos críticos sobre o tema, resultantes da frequentação da ficção histórica pelos romancistas no final do século passado e nas décadas já decorridas deste, que, como eu disse, agora já há amainou, né, essa produção, mas não desapareceu. Na primeira década do século XXI, vieram agregar-se ao mapa teórico de peso, dois novos estudos, significativos quanto à atenção que a modalidade voltou a receber e relevantes quanto aos rumos que dão à discussão. A primeira nota de um texto de Frederick Jameson
que é intitulado O Romance Histórico Ainda é Possível? Ainda é uma pergunta, né? Que foi publicado no número 77 da revista Novos Estudos, datado de março de 2007, registra, eu cito, conferência apresentada no simpósio Reconsiderando o Romance Histórico, realizado na Universidade da Califórnia em 26 de maio de 2004. Esta tradução, porque está se referindo ao trabalho ali apresentado, foi feita a partir das cópias datilografadas cedidas pelo autor a Novos Estudos. A versão original, em inglês, permanece inédita. Fim da citação. O outro texto, que é intitulado Trajetos de uma Forma Literária, do historiador Perry Anderson, aparece no mesmo número, com a nota, cito, Conferência como resposta à intervenção de Frederick Jameson, publicado nesse número dos Novos Estudos. A versão original, em inglês, permanece inédita. Portanto, nós, brasileiros, fomos os primeiros a ter acesso a essas reflexões na forma escrita. Circunstâncias acidentais à parte, o fato de tais traduções aparecerem impressas no Brasil antes da divulgação na língua original, e que, portanto, houve intervenções no sentido de consegui-las, né, diz do nosso interesse nessa forma de ficção. Vale notar que se trata do texto de um pensador cuja produção é centrada na literatura, Jameson, e do texto de um historiador, Perry Anderson. Eu chamo a atenção para essa duplicidade de origem, ainda que se possa objetar que não há nada de singular nesse encontro, ou contraposição, afinal previsível na abordagem do romance histórico, visto que é justamente o modo de junção entre essas duas áreas que cabe discutir em se tratando dessa modalidade narrativa. Acontece que a proposta do historiador nos deixa a nós, dos estudos literários, muito mais confortáveis, pelas perspectivas contidas já no título, na escolha do termo trajetos. Perry Anderson reconhece que existe uma forma literária que cumpre um percurso, logo passa por transformações essas que não ameaçam sua existência, antes garantem a permanência. Ainda mais consolador para nós, brasileiros, o estudioso encerra marcando a relevância da contribuição latino-americana no panorama do final do século XX. Frequentemente é possível buscar apoio nessas reflexões para sustentar abordagens da ficção histórica contemporânea. Entre estes que ele cita, há um brasileiro apenas, que é o João Ubaldo Ribeiro. É o texto do Jameson que causa mais incômodo e suscita discussões. A resposta positiva à pergunta contida no título, O Romance Histórico Ainda é Possível, não é tranquila. Na estratégia que é característica desse pensador, ele apresenta um argumento e logo desmonta para voltar ao mesmo raciocínio por outro lado e para reformulá-lo. Eu recorri a esses dois textos insistentemente, mas de forma fragmentária, de forma a resolver passagens pontuais nos romances que vinha estudando, sem a devida atenção à concepção expressa, sobretudo no ensaio de Jameson, onde está o fulcro do intento do que tento resolver, né? Ou seja, o que é o romance histórico hoje? Esse é o meu questionamento, né? Daí a necessidade de me alongar no seu exame, eu já me desculpo pelas longas citações que eu preciso fazer. Eu já tinha lido muitas vezes esse texto, mas eu senti necessidade de voltar a ele, e aí, com uma atenção muito mais detida e uma abertura muito maior no sentido de quero entender mesmo o que esse pensador está propondo. Não sei se entendi, mas cheguei mais perto. Eu começo citando o período de abertura. Cito, não será uma falta de respeito, na verdade um sinal de fidelidade, iniciar essas reflexões sobre o romance histórico, substituindo o paradigma de Lukács por uma periodização histórica um tanto diversa. Fim da citação. As referências e exemplos buscados no repertório habitual de leitores do romance histórico se multiplicam e a argumentação é cerrada para chegar a outra formulação que me interessa destacar. Cito, o romance, portanto, não é apenas a representação de um período de transição histórica, mas também, e em larga medida, a encenação de uma revolução e uma contra-revolução.
Em outras palavras, de um daqueles eventos paradigmáticos, como a própria guerra, que sempre deve estar no centro de um romance histórico, na minha opinião, minha do Jameson, para que ele se qualifique como tal. Fim da citação. Eu fui muito resistente a esse conceito por bastante tempo, tendo feito uma valorização demasiada do aposto como a própria guerra. E entendendo que o crítico afirmava ser a tematização da guerra condição indispensável no romance histórico. Também não dei a devida atenção à expressão não é apenas, que ele diz várias vezes, né? Não é apenas. Eu não percebi a força do advérbio apenas nessa construção. Não atentei que a soma de duas negativas resulta numa afirmativa, reforçada por adições subsequentes. Outra formulação constante em um dos raros parágrafos breves do estudo, muito raros os parágrafos breves, é especialmente produtiva. E eu cito: o romance histórico não deve mostrar nem existências individuais, nem acontecimentos históricos, mas a intersecção de ambos. O evento precisa trespassar e transfixar de um só golpe o tempo existencial dos indivíduos e seus destinos. Fim da citação. Eu tenho usado essa proposição como uma espécie de fórmula que se mostra adequada na maioria dos casos, mas que já não dá conta de qualquer produção. Não pode dar conta. Jameson mesmo detecta sua datação. Bem, retomando o fio da exposição de Jameson, merece destaque passagem já na sequência, seja pela conceituação, seja pelos recursos estilísticos, explorando sempre o jogo contido no não apenas, que me traíra no início. Esse parágrafo é bastante longo, mas eu vou, ainda que com algumas amputações, eu vou citá-lo todo aqui, porque ele me parece essencial para a forma como eu passei a entender o romance histórico. Cito então: o romance histórico, portanto, não será a descrição dos costumes e valores de um povo em um determinado momento de sua história. Seria o tal do cotidiano, se fizesse só isso, né? Então, não será a descrição dos costumes e valores de um povo em determinado momento de sua história. Não será a representação de eventos históricos grandiosos, como quer a visão popular. Tampouco será a história das vidas de indivíduos comuns em situações de crises extremas. E, seguramente, não será a história privada das grandes figuras históricas. Agora vem o pulo do gato, né? Ele pode incluir todos esses aspectos, mas tão somente sob a condição de que eles tenham sido organizados em uma oposição entre um plano público ou histórico, definido seja por costumes, eventos, crises ou líderes, e um plano existencial ou individual, representado por aquela categoria narrativa que chamamos personagens. Seu centro de gravidade, no entanto, seu do romance histórico, seu centro de gravidade, no entanto, não será constituído por tais personagens, ou por sua psicologia, suas vivências, suas observações, suas alegrias ou seus sofrimentos. Esse plano existencial pode incluir todos ou qualquer um desses aspectos, e o modo de ver das personagens pode variar do convencional ao disperso e pós-estrutural, do individualismo burguês ao descentramento esquizofrênico, do antropomórfico ao mais puramente actancial. A arte do romance histórico não consiste na vívida representação de nenhum desses aspectos em um ou outro plano, mas antes na habilidade e engenhosidade com que sua intersecção é configurada e exprimida. E isso não é uma técnica nem uma forma, mas uma invenção singular, notem aí que está repondo a originalidade que foi defenestrada, né? Então, isso não é uma técnica nem uma forma, mas uma invenção singular que precisa ser produzida de modo novo e inesperado em cada caso e que, no mais das vezes, não é passível de ser repetida. Está aí a originalidade com todas as suas letras. Eu, mais uma vez, chamo a atenção para o paradoxal caráter inclusivo da negativa, do não. O romance histórico não é isso, porque não é só isso.
bem como para o movimento do final do trecho, recolocando a questão da originalidade que fora defenestrada, junto com o ajuizamento estético por adeptos de algumas vertentes teóricas do final do século passado. A reflexão de Jameson não para nesse ponto. A passagem citada localiza-se pouco antes da metade do texto da conferência. É verdade que muito da sequência é ocupada por transcrições ou súmula do Guerra e Paz, mas o objetivo do exame de Tolstói não é multiplicar a exemplificação de romances históricos, e sim mostrar como o romancista russo deslocou o modelo escotiano. Dessa perspectiva, os longos trechos em que Tolstói se dedica a explicar e discutir conceitos da história, trechos que lhe valeram restrição de tantos críticos, que consideram que tal discussão não é adequada ao discurso romanesco, são lidos com outro dimensionamento, seja pela conceituação em si da história, seja pelo rendimento que tal concepção alcança na figuração das personagens e das ações. Quando estamos embalados pelo brilhantismo da condução da análise, depois de um parágrafo que fecha a leitura de Tolstói, concluindo que eu cito, este correspondeu de fato a uma prefiguração do modernismo, trata-se, portanto, de um realismo em vias de se tornar modernismo, fim da citação. Quando estamos embalados nessa compreensão, somos sacudidos novamente para fora da zona de conforto pela afirmação de que não poderia haver um romance histórico modernista, moderno, porque seria um paradoxo. O argumento é que, dada, cito, a primazia que o modernismo confere à concepção pura, o subjetivismo intensificado do texto modernista torna cada vez mais difícil discernir a objetividade da dimensão histórica e sua autonomia em relação às subjetividades individuais. O crítico declara deixar em aberto essa especulação paradoxal como provocação, marcando, no entanto, sua importância. E segue, ainda uma citação. Com uma dúvida e uma hesitação que nos preparariam para o devido espanto diante do renascimento do gênero na pós-modernidade, o que é relevante é o apetite por imagens da história e do passado em uma época em que o sentido da história sofreu tamanha atrofia que nem o passado e nem o futuro têm para nós, hoje em dia, a urgência e a pertinência que tinham nos séculos XIX e XX. Tais imagens nostálgicas são uma tentativa desesperada de alimentar esse anseio, mesmo que com materiais espúrios. O encaminhamento do texto é na direção da discussão sobre verdade histórica, tal como é possível hoje, quando não pode mais ser abordada pela verificação nem pela verossimilhança. Jameson põe mais uma pedra no nosso caminho, quer dizer, duas pedras, ao apontar duas características do presente que atrapalham a percepção da interação dos dois planos que caracteriza o romance, que atrapalham a percepção da intersecção dos dois planos que caracteriza o romance histórico. A primeira é lembrando Hannah Arendt, para quem a privatização da vida pública na contemporaneidade dificulta a diferenciação entre o histórico e o existencial. Nessa altura eu fiquei pensando que Hannah Arendt percebe a privatização da vida pública na contemporaneidade dela. Na nossa contemporaneidade parece que é o contrário, né? É a publicização da vida privada. De qualquer forma, é um problema que se propõe na caracterização do romance histórico. A outra pedra, operando o contrário, mas com o mesmo resultado, é a noção de catástrofe, que deveria ser única, atingindo a coletividade em momentos particulares. Esta seria um tema para o romance histórico, quando acontece uma catástrofe que atinge a coletividade em momentos particulares. E diz ele, no entanto, no presente, está transformada em realidade cotidiana. Portanto, também obstruindo a intersecção. Os exemplos citados aqui pela Marta, inclusive, lembram bem essa presença da catástrofe
que já deixou de ser a carga da noção de algo catastrófico se perdeu um pouco, porque todos os dias acontecem catástrofes nas nossas vidas, na vida brasileira e não só na brasileira. A despeito desses impedimentos levantados, as palavras finais do Jameson são otimistas, vaticinando que a necessidade irá produzir mais invenção, de modo que, insuspeitadas novas formas do gênero, inevitavelmente irão abrir novos caminhos. Ele não trabalha nesses novos caminhos. Eu chego agora ao penúltimo ponto do roteiro teórico que quero destacar. Um dos mais instigantes ensaios sobre a ficção histórica que eu li nos últimos tempos indica o corpus no subtítulo. O romance histórico latino-americano, 1985-2000, diante das teorias pós-modernas da história. Eu li em português, mas ele está ele foi escrito e, que eu saiba, não foi traduzido em espanhol. O livro de Madalena Perkowska, lançado em 2008, e que traz o título geral, Histórias Híbridas. O subtítulo era esse que eu li antes, né? E Histórias Híbridas, ela diz que é na esteira mesmo do Néstor Canclini. Interessa a ela a noção de hibridismo cultural, para ler as manifestações latino-americanas. Esse é um bom exemplo do globalismo, né? Ela é uma polonesa produzindo nos Estados Unidos, radicada nos Estados Unidos, e refletindo e trabalhando com a produção latino-americana. Por conta do rendimento alcançado nessa proposta, voltei a consultar as culturas híbridas do Canclini. A edição utilizada, que foi a de 2008, traz a introdução à edição de 2001, que era intitulada a introdução, As Culturas Híbridas em Tempos de Globalização. A introdução essa do próprio Canclini. Além de atualizar os conceitos e acrescentar comentários, em vista dos ditos tempos de globalização, Canclini rebate algumas críticas. Ele lembra que a origem biológica da palavra híbrido, eu cito, levou alguns autores a advertir sobre o risco de traspassar à sociedade e à cultura a esterilidade que costuma ser associada a esse termo, recordando o exemplo infecundo da mula. Objeção essa que Canclini considera prolongamento de uma crença do século XIX. E refuta afirmando que, desde 1870, Mendel mostrou o enriquecimento produzido por cruzamentos genéticos em botânica, para aproveitar características de células e plantas diferentes e melhorar seu crescimento, resistência e qualidade. Nós não estamos tratando aqui de culturas de modo geral, mas de uma manifestação em particular, de discursos, com formação discursiva, o romance histórico, como formação discursiva, o romance histórico é um híbrido. O entrincheiramento do leitor em um ou em outro dos discursos presentes na ficção histórica resulta em leitura que tende à esterilização. Nós ficamos cobrando só o que é ficção, o que é história, é uma leitura que, da minha perspectiva, tende à esterilização. É no reconhecimento dos processos de interação e intersecção que podem produzir-se novos sentidos. A ressignificação, conceito-chave para a Madalena Perkowska, como marca da produção latino-americana no final do século XX. Hoje, a palavra ressignificação está assim, feijão com arroz, né? Mas aí, nesse final do século XX ainda não estava. A produção brasileira contemporânea dá mostras de seguir nessa trilha. A reflexão sobre tal produção, por sua vez, se apenas insistir na filiação à linhagem escotiana, seja para confirmar a legitimidade, seja para apontar a bastardia, se não atentar para a atualização dos conceitos de ficção, de romance e de história, corre o risco de produzir textos estéreis, que não percebem como se opera a ressignificação na história ficcionalizada. Grosso modo, é isso que se chamaria academicamente o estado da arte, o estado da minha discussão, pelo que é me dado a apreender a dominante. Eu, no entanto, vejo que hoje nós eu preciso atualizar essa discussão, já tendo passado do neocolonialismo a refletir a respeito do decolonialismo, da ficção feminina e especialmente da ficção feminina escrita por mulheres negras, né, que é
a produção contemporânea de romances históricos vindas desse campo é muito grande, e eu já comecei a trabalhar alguns desses textos. No entanto, não será exagero dizer que se aprende, em algumas críticas sobre romances históricos, a anacrônica cobrança de concepção realista, ou, pelo menos, o resquício do viés positivista da figuração da verdade, como dado objetivo e único. É aquilo que se pergunta, lendo o romance histórico, mas isso é verdade ou não? Esse ranço que nós aprendemos nessa pergunta. Em outros momentos, nos deparamos com uma atitude frontalmente contrária, afirmando que a noção de verdade não é preocupação das expressões literárias. O fato é que, se não encaramos do mesmo modo uma personagem que traz um nome que identificamos como conhecidos dos estudos históricos e aquele que não identificamos. A comparação se impõe ainda com mais força quando voltamos a nos deparar com o mesmo nome em outro ou em outros romances, o que vale também para personagens que migram de outras ficções. Vocês veem que o diálogo aqui é com o trabalho que a professora Maria Eunice apresentou. Com a alteração do conceito de verdade histórica, conforme proposto por Jameson, a diferença não se resolve em termos que costumavam ser formulados em algo como ao historiador interessa a verdade ou ficcionista a imaginação. Os binômios e correspondências de pares não mais se mostram funcionais. Se a história se revela tão plural, se os modos de criação se mostram tão libertos de regras, qual o sentido de denominar uma forma narrativa de ficção histórica, ou mesmo de romance histórico? As fronteiras parecem cada vez mais borradas, mas nem por isso desapareceram sem deixar vestígios. É preciso mobilizar outro instrumental para percebê-las. Se o estudioso da ficção histórica não pode ignorar a lição de Lukács, também não pode ficar preso a ela ou à tradição por ela instaurada, em paralelismos que já não contemplam nem os modos de fazer história, nem de produzir ficção. O romance contemporâneo, a forma romanesca, não guarda muitas afinidades com o romance do século XIX, nem por isso deixou de ser chamado romance. Assim como os estudos históricos estão bastante distantes do modo como se realizaram em outras épocas, e nem por isso a área de conhecimento renega o termo história. Eu não estou naturalizando esses conceitos, não estou lhes negando os condicionamentos culturais. Apenas quero dizer, eu tenho muito medo da naturalização de conceitos, então insisto aqui que não estou negando, eu quero apenas dizer que eles não são estanques, que cumprem uma trajetória. Se reconhecermos que há percurso que se estende ao longo do tempo e no espaço, conforme o raciocínio do Perry Anderson, é preciso percebê-los nos dois campos, na figuração romanesca e no modo de se fazer história. E eu chego, então, ao último ponto de parada nesse percurso teórico-crítico, que data da segunda década deste século. Trata-se de uma publicação coletiva, o periódico intitulado Le Débat, que se apresenta como referente a três áreas, né? História, política, sociedade, e é dirigido pelo historiador Pierre Nora, e o Le Débat dedicou o número 165, que é de maio a agosto de 2011, ao tema anunciado na capa como l'histoire saisie par la fiction, algo como a história aprendida pela ficção, né? É formulação cujo significado se aproxima do que venho denominando ficcionalização da história. Chama a atenção no conjunto de artigos a reiterada referência a três romances do século XXI que se ficcionalizam a Segunda Guerra. As feridas ainda estão abertas, nesse momento na Europa, voltando a sangrar periodicamente. Essa frequentação não resulta de carência de abordagens históricas. Não é porque não se escreveu sobre a Segunda Guerra que é preciso fazer romance, ao contrário. Os títulos sobre o evento também se multiplicaram nas estantes da história. Entretanto, as ficções recentes são apontadas como um marco, uma reviravolta nos discursos sobre esse período. Nem por isso os limites entre as áreas de conhecimento deixam de existir. Eu fiquei pensando, quando eu li esse artigo, que o paralelismo que se poderia fazer no Brasil hoje, né, em relação a hoje, é a continuação da produção sobre o período da ditadura militar. Bem,
O ensaio que abre esse volume do Le Débat, assinado pelo próprio diretor, Pierre Nora, traz o título História e Romance, onde passam as fronteiras? E ele reafirma a existência do limite, que localiza na écriture, ou seja, na construção textual. Na coletânea não falta o historiador que aponta desde o título do ensaio os perigos do que denomina por um neologismo que funde fato e ficção, ele chama de faction, é o caso do texto do inglês Anthony Beevor, na ficção e os fatos, perigos da faction. Não falta ainda o paralelo, também anunciado no título, entre narrativas de historiadores, narrativa de romancistas e narrativa de historiadores, que é buscada em outro paralelismo do Nouveau Roman com a Nouvelle Histoire. Para mim, parece uma aproximação de expressões do que de semelhanças, efetivamente. Bom, mas enfim, está lá, né? E é uma possibilidade de leitura. A autoria desse texto é da historiadora Mona Ozouf. E quero marcar ainda o esforço da parte dos historiadores na leitura de ficcionalizações da história. É o que marca a maioria desses textos. Esse volume abre espaço para ficcionistas e para estudiosos da literatura. No ensaio História e Literatura, Sintomas da Crise das Disciplinas, o nosso velho conhecido Antoine Compagnon faz circunstanciado exame do ensino da literatura na França, apontando as rígidas divisões de áreas aí vigentes como responsáveis pelas dificuldades para realizar estudos interdisciplinares, que poderiam comportar saídas para a crise das duas áreas. Na avaliação de Compagnon, a despeito dos esforços já realizados, a recorrência ao princípio de interfaces ainda não conseguiu resultados satisfatórios. Compagnon inicia um item que traz o título Qual Literatura?, referindo num número recente do histórico periódico Annales, histórico em duplo sentido, né, porque é da história e porque é um marco nos estudos da história, que foi publicado em março a abril de 2010, que era intitulado Saberes da Literatura. Então, para o Compagnon, o problema apontado é que, eu cito, a noção de literatura não é jamais interrogada nem historicizada, como se esperaria de uma tomada de posição científica, sem que aflore em nenhum lugar a questão da reunião de tantos textos heteróclitos sob o chapéu de uma categoria tão relativa, recente e local como a literatura. Fim da citação. Mutatis mutandis, não estaremos nós pagando na mesma moeda, procurando aprender o diálogo da ficção com a história, dispensando o tratamento tão genérico e mesmo superficial à história, como se fosse um bloco de Rank a Tony Rudyt ou de Michelet a Pierre Nora, para sermos assim limitados temporal e espacialmente, recusando apenas e nos referindo apenas até o século XIX e a Europa Ocidental, como se o mundo acabasse aí, né? E ainda assim nós vemos que não damos conta disso. Não se trata de nos arvorarmos, e eu insisto, não se trata a nós críticos teóricos da literatura e aos escritores, quer dizer, não se trata do caso de quem é dos estudos literários se arvorarem historiador. Requeremos competências que certamente não temos, mas certamente precisamos ter clareza, minimamente, a que história estamos nos referindo, isto é, o que entendemos por história com H maiúsculo, para acolher ou não uma narrativa sobre a rubrica ficção histórica. Quer dizer, só conta a história do meu avô, é histórico? É uma tarefa que cabe a nós, leitores profissionais, não aos escritores de ficção. Eles não precisam nos dizer se eles escreveram romance histórico, não. Aliás, em geral, eles se sentem, os nossos contemporâneos até se mostram ofendidos quando nós dizemos que ele escreveu um romance histórico, porque parece que nós estamos dizendo que ele escreveu um romance histórico nos moldes do século XIX. Então, essa tarefa cabe a nós, leitores profissionais, não aos escritores de criação. O clima de vale tudo é apenas aparente. A rigor, o momento é exigente e seletivo. Bem, eu passo quase à conclusão. Eu fiz esse percurso de leitura em decorrência da minha atenção à ficção contemporânea.
Mas não é apenas para a abordagem da ficção recente que essa atualização teórica pode ser produtiva. A ressignificação da história via ficção não é prerrogativa da contemporaneidade. Assim como não empregamos apenas teorias da época de escrita ou de lançamento de um título para ajuizar sobre ele, também a avaliação dos romances históricos do século XIX não precisa e não deve ficar restrita às teorias sobre o romance histórico oitocentista. E eu estou aqui aproveitando um trabalho que fiz justamente para o dicionário Portugueses de Papel. Foi aí que eu me dei conta dessa possibilidade de leitura que eu vou lhes apresentar agora. Tomando como exemplo o mais notório autor brasileiro de romances históricos no período romântico, José Alencar. As Minas de Prata, conforme o padrão de Walter Scott, evidencia o poder de fabulação do escritor e a habilidade para criar, no cenário nacional, narrativa com todos os ingredientes do modelo. Tranquilo, né? Já o título Guerra dos Mascates, cujo lançamento é da década seguinte, do Guerra das Minas de Prata, de 1873 e 74, foge ao perfil, foge ao modelo. A crítica localiza a obra vários patamares abaixo em relação aos demais romances históricos do autor, notadamente As Minas de Prata, quando não ignora completamente. É certo que se trata de romance estranho, falho mesmo ser lido pelo filtro lucatiano. O tempo narrado se encerra no momento em que o conflito histórico, que dá título ao romance, vai começar. No plano romanesco, o dito conflito é desencadeado pela ação de mulheres, ofendidas por referências à sua aparência física, em trovas escritas e encomendadas de um e de outro lado. E a aparência física, sim, ela dizia que as pernas das mulheres de Olinda eram peludas, ou do Recife eram peludas. Não há um herói positivo. O par amoroso não tem protagonismo. O atentado que vitimiza o governador, histórico, né? Mas esse atentado que está constando nos registros históricos, na narrativa ficcional, é rebaixado a um tiro de sal, dado por uma mulher. Tal enredo, marcado por ironia exacerbada, só pode resultar em exclusão do cânone romântico. Justamente na ironia reside o traço definidor desse romance. A título de ilustração do seu uso, indica o capítulo que narra a apaixonada escrevendo um bilhete ao amado com sangue, melhor padrão romântico, com a agulha de costura servindo para rasgar a veia e tirar o sangue para escrever. Pode-se objetar que essa passagem apresenta a atitude romântica das mais exacerbadas. Agora, esse juízo inverte-se se observarmos o título do capítulo. O título do capítulo: O primeiro sangue derramado na Guerra dos Mascates. É verdade que Valéria de Marco, em A Perda das Ilusões, que é de 93, percebeu a construção irônica, mas seu trabalho não discute o conceito de romance histórico e a dedicação de Alencar ao modelo. Não é esse o propósito dela. E eu não conheço outro texto que tenha lido dessa forma. Não se trata... Bom, termino aqui, encerro aqui com Alencar, e agora sim passo a uma conclusão muito breve. Não se trata de etiquetar esta obra em particular como romance pós-moderno avant la lettre, ou como precursor do novo romance histórico. Eu quero tão somente considerar que uma leitura que mobilize repertório teórico nosso contemporâneo pode perceber de modo diferente elementos que, em outro tempo, determinaram a desqualificação da obra. A revisitação da produção ficcional do 800, que dialoga com a história, liberta de camisa de força da teoria lucatiana, pode produzir novos juízos sobre a história do romance histórico em língua portuguesa. Muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Marilene, não é, por essa excelente intervenção e, sobretudo, por esse trabalho denso, cuidadoso, de tentar fazer esse percurso que ela disse que fez, mas que, na realidade, é um percurso historiográfico, não é, em torno da relação, né, de uma certa forma, entre história e ficção, não é? E a existência do que é a natureza do chamado romance histórico, não é? Então, eu vou passar agora a palavra para o público para que as pessoas possam colocar suas questões.
O que é? Alô? Oi. Não é uma questão, não é nada. Eu só queria o texto com todas as referências. Uma versão Está primeira desse publicado. texto está publicado na revista Versalete, número 7, de janeiro e junho de 2019. Eu só fiz algumas inferências aqui, tendo em vista com isso. Isso, e ela está disponível. É uma revista não é nem do nosso programa, mas é uma revista para os alunos, em que há espaço para os alunos publicarem. Ela não é uma revista com alta qualificação, justamente porque é dos alunos, mas eu publiquei lá porque ela era ponto de partida para muita discussão em sala de aula. Exatamente o que eu então pensei. era para dar acesso a esse texto. Exatamente o que eu pensei, porque é muita informação, não dá para pegar tudo, então... Obrigada. Versalete. Número 7, de janeiro e junho de 2019. Então, eu acho que é um privilégio estar ouvindo aqui hoje à tarde, a professora coroando aqui, um encerramento, assim, uma chave de ouro, no sentido mais forte. O privilégio é meu. Mas essa questão do romance histórico, particularmente, eu tenho interesse por essa questão, conceito, e venho até acompanhando suas reflexões. E você fala que alguns escritores se sentem assim, ofendidos porque a gente aponta um romance histórico. E o que eu tenho visto, um caso particular assim, é que alguns escritores já estão dizendo que aquele romance é romance histórico. Que também já estou achando complicado, não é? Assim, não é. O carimbo, não é? Mas aí palavra puxa palavra, alguma outra coisa que eu fui buscar em relação, que não tinha nada a ver no momento, foi uma coisa romance e Prêmio Jabuti. Eis que aparece uma reflexão sobre o Prêmio Jabuti, a ampliação das categorias, e que uma delas era romance histórico. Aí eu disse, matei a charada, não é? Porque alguns... Então, acontece que eu eu investiguei a história do Jabuti, as categorias, e não encontrei essa referência que essa outra pessoa, um artigo que ela escreve sobre o Prêmio Jabuti, que ela fala dessa categoria que foi incluída. Porque isso para mim era importante para entender por que alguns escritores ou escritoras estão carimbando assim a romance histórico. Eu falo particularmente em relação há 3 narrativas que eu estou acompanhando uma orientação, que é sobre a Guerra de Canudos. Então, 2 dessas narrativas, os escritores dizem é romance histórico. É claro, assim, você não vai... Mas o que é que, com muita tranquilidade, eles categorizam, não é? Então, é só... Enquanto nós aqui ficamos na reflexão, não é, não, e Jameson com todo aquele, não é? É um labirinto que ele constrói, esse texto eu já havia lido, eu disse, realmente é melhor não acompanhar Jameson, porque não sei se ele dá uma luz para a gente. Obrigada, era essa observação. Mas curioso, eu não vi em nenhum momento essa informação. Eu vi agora que tem um Jabuti acadêmico. Esse que eu vi agora esses dias, já que eu vi essa referência, mas e assim de pronto eu diria, se alguém me perguntasse se concorda que existisse uma categoria romance histórico, eu não concordaria, porque eu acho que ela não é um critério estético. Eu não acharia muito estranho ter uma categoria prêmio romance histórico, coisa. Passe de... Mas você viu, então, uma referência num artigo, mas não que... Uhum.
Claro que a Eu- primeira guerra é compreensível, né? Assim, mas eu digo, enquanto estamos, não é? Uhum. Então, o trabalho da Raimon ali, ela vai falar dessa questão da historiografia literária. Boa tarde, muito obrigada pelas suas informações. É só pegando o rastro da Márcia, porque você estava falando sobre os conceitos ou não conceitos de romance histórico, e eu fiquei arrepiada, porque, na verdade, eu tô fazendo pesquisa sobre sobre a obra da Ana Miranda, e ela, em entrevistas, ela diz categoricamente que os romances dela são históricos, inclusive fala, eu acho que repetindo uma fala do Shakespeare, que todo romance é histórico. E ela até ainda brinca, que diz que, que ela dá palestra para historiadores, e ela brinca com eles, dizendo que os historiadores fingem que conta a verdade e os ficcionistas fingem que contam história. Eu queria que você desembrulhasse isso na questão teórica, porque, como a Márcia falou, que alguns autores etiquetam que os romances são históricos, e a Ana Miranda, a partir de uma autora que escreve livro, que tem, por exemplo, o Retrato do Rei, é sobre a guerra, né? E outros que não são sobre guerras, como esse que eu apresentei hoje, e ela diz que essa é uma categorização de ficção histórica. Bom, e a leitura que eu faço da Ana Miranda é concordando com ela, nem sei, nunca tinha parado para ver se ela chamava de romance histórico ou não, mas com certeza o Retrato do Rei é o mais, assim, francamente histórico, numa posição até mais tradicional, mas os romances todos que ela ficcionaliza a história literária, eu trato como romances históricos, não só o Boca do Inferno, mas o Dias e Dias, se falou aqui hoje do Imperador, a Última Quimera, não, mas eu estou tentando lembrar do crime do Imperador, do atentado contra o Imperador lá, o Bilac conta a história, o Bilac conta estrelas. Bilac conta a estrela, do Rui Castro, eu entendo como romance histórico. Aliás, nesse estudo que eu fiz, nesse levantamento que eu fiz de 81 até 2000, eu até propus uma proposta que faço assim a gente acaba fazendo as categorizações, embora saiba que pode ser o cachorro que acabou de quebrar o pote, essas coisas, né? Mas eu considerei que a renovação perceptível nos anos de 81 até 2000 é a ficcionalização da história literária. E aí entra a Ana Miranda com muita força, porque nesse período de 81 até 2000, são muito poucas as mulheres que produzem romances históricos. Eu, em determinado momento ainda, literalmente no século passado, estava dando uma disciplina em que eu fiz uma listagem de uns 8 romances históricos para ser trabalhado em aula, e um aluno na pós-graduação me questionou que não havia nenhum escrito por mulher. Aconteceu de eu não ter posto a Ana Miranda ali, e quando ele disse isso, eu disse, nossa, eu não tinha pensado nisso, porque era uma categoria, essa noção de gênero, nesse momento, não estava me preocupando. Mas aí eu me dei conta que mais um pouco dava para dizer aquele velho bordão, mulheres são de Vênus, homens são de Marte, porque aí eu comecei a prestar mais atenção. No entanto, mais recentemente, há uma produção muito grande de autoras da escrita feminina mesmo, não só
acidentalmente autoras, né? Mas de escrita feminina mesmo no romance histórico. Então, esses romances da Ana Miranda, eu trabalho com romances históricos, com certeza. Trabalho como sendo romances históricos, com certeza. Agora, quanto a essa afirmação dela, os escritores brincam que trabalham com a verdade... Os autores brincam de fazer história. Na verdade, quer dizer, claro que isso é só o criador que pode dizer, é só quem é escritor de criação. Nós não podemos desmontar isso. Essa entrevista dela é da TV Sesc. Está no YouTube. Eles podem, com certeza, dizer isso. Agora, nós até podemos retomar isso, mas, como se diz, para destrinchar teoricamente, de que, o que é a verdade? O que é verdade? Começa por que é verdade. E o que eu mais insisto na pós-graduação, que hoje eu trabalho só na pós-graduação, mas já insistia na graduação, é de desbancar essa noção de que a história é a verdade e o romance é a mentira. Quer dizer, esse binômio, fazer desaparecer esse binômio. E de que historiador não tem imaginação? Como não? Os historiadores trabalham com imaginação, os teóricos da história dizem. Claro. Isso. E dessa forma de analisar romance histórico, como que fazendo uma tabelinha. Isso aqui é histórico, isso aqui é ficção. Não, no momento da ficção, tudo é ficção. Tanto que eu até insisto bastante, eu recuso bastante dizer personagem real, porque à medida em que ele é apropriado pelo romance, ele é tão ficcional quanto qualquer personagem que seja criado, só que seja personagem de papel, que seja criado ali. O personagem pode ter um referente, né? E é claro que na medida em que eu já conheço essa personagem, eu vou fazer, internamente, eu vou fazer comparações. Se ele corresponde à imagem que a história oficial cria dele, e eu vejo, estou dizendo cria, né? Porque a história também cria essa imagem, ou que a ficção cria. Aliás, numa banca que eu estava e que eu usei essa história aí, de história oficial, não sei o quê, um historiador que estava ao meu lado já me disse, mas é que história oficial você está se referindo? Aí eu não sei quando... É verdade. Por que nós chamamos... Quer dizer, aquilo que nós chamamos de história oficial talvez seja a história factual. Talvez corresponda a isso. Mas aí, não, oficial é que é ensinada nas escolas. Em que escola é ensinada que história? Então, eu procuro relativizar muito essa noção de verdade, porque o que foi criado na ficção, entre a primeira e a última página, é verdade. Aliás, talvez a gente possa garantir mais a verdade da ficção que a verdade da história, porque a verdade da ficção só existe entre a primeira e a última página do livro, não tem que ter correspondência fora. E daí isso não vale só para o romance histórico, vale para qualquer ficção. Mais alguma questão? Que depois eu vou me inscrever. Que eu, como historiadora, eu não posso não entrar nesse debate. Tem vários pontos que eu só gostaria de comentar. Então, vou passar a palavra de novo para o público, para quem quiser. Só por último, que se tiver tempo, eu falarei alguma coisa. Mais uma historiadora lá, eu vou preparar. Não, mas olha só, queria só entender um pouco o seguinte. Você diz que, predominantemente, a ficção, chamada histórica, o que ela tem ficcionalizado, a mais contemporânea, é a história literária. Certo? Não é a história propriamente. Eu não diria... Não é a história de ofício, digamos assim. É a história da literatura. É isso que você disse. Não, eu disse que isso é a novidade, não é que apareça mais. Em termos estatísticos, eu não sei se seria mais. Tá, bom, de qualquer maneira... Mas o que há de novo. A pergunta que eu tenho é, com que sentido, qual é o sentido do trabalho de uma ficção histórica que tematiza a história da literatura? É para desmontar cânone? É para desarmar o cânone? É para desarmar narrativas repetidas? O que é que, na verdade, a própria ficção histórica faz com a história da literatura? Tá? Essa a questão. Num primeiro momento, eu tendi a pensar que, de repente, a literatura estava... Não sei se numa altura dessa reflexão, eu tendi a pensar, será que a literatura, a criação literária, está tão desencantada com o seu poder de intervenção que está
produzindo só para para os seus pares, para aqueles que são capazes de reconhecer aí a ficcionalização da história literária? Quer dizer, será que é assim, pendurar chuteira nesse sentido de, tá, vamos brincar nós aqui, nós que sabemos dessa brincadeira, que entendemos esse jogo, e não queremos mais saber, né? E num momento eu pensei que podia ir por aí, e em alguns casos talvez vá, mas eu acho que não é o dominante. Eu acho que mais uma vez, quer dizer, a gente tem que falar de dominante, não é uma exclusividade, não é certeza, o que eu vou dizer agora não vale para todos os romances que eu li, que ficcionalizam a história literária. E em alguns deles a proposta você percebe que é didática. Por exemplo, Os Rios Inumeráveis, do Álvaro Cardoso Gomes, faz uma coisa assim, um pouco a Orlando, de Virginia Woolf, mas vai percorrendo os diversos períodos da história, vai desde do manati, uma personagem que no início é um manati, e vai num rio amazônico, e vai se transformando, depois é Fernando, na maioria do tempo chega num momento que uma Fernanda, e percorre todos os períodos literários. São 10 livros, compondo o romance, então se presta bastante, eu vou dizer se presta, não sei se ele escreveu com esse objetivo, né? Ele é professor de literatura portuguesa, né? Mas se presta bastante como recurso didático. Eu tive relatos de orientandas que disseram que usaram no colégio, e que funcionou bem. Além disso, a gente tem que considerar um outro fenômeno desse período, eu não vou ainda chegar, não cheguei ainda, não, mas tem que considerar um outro fenômeno que, provavelmente com aquela avalanche de aposentadorias final dos anos 80, início dos anos 90, de professores de literatura, eu estou dizendo que é provavelmente por isso. Alguns disseram que é porque tiveram tempo de escrever, porque se aposentaram, outros não disseram. Mas a quantidade de professores de literatura que viraram escritores foi muito grande. Foi muito, muito grande. E talvez isso tenha influenciado também. Mas, enfim, o que me parece que seja dominante é a mesma coisa que acontece em relação a outras formas da história, que é repensar, ressignificar. Não reforçar os manuais de história da literatura, deslocar o discurso. Me parece que... Tudo é uma ficção que está se propondo a fazer história, outra história da literatura. Sim. Agora, e veja, hoje de manhã se falou, a Maria Eunice falou na quantidade de ficcionalizações do Machado de Assis, mas há uma quantidade de ficcionalizações, de diversos escritores. Agora, o escritor em que há uma migração de personagens, em geral, é do Machado. É a Capitu, é o Bento Santiago, as personagens são retomadas. E, às vezes, inclusive, muitas delas, às vezes, mostrando geralmente uma outra possibilidade crítica. Estou pensando naquele romance do... agora me faltou, dos que retomam Machado, Domício Proença Filho. O Domício Proença Filho... A Sombra do Texto em Flor é o poema que começa... É o livro do... Capitu Memórias Póstumas. Isso. O do Domício Proença Filho, Capitu Memórias Póstumas, é evidente... Quer dizer, evidente. Pode-se inferir da leitura, a gente tendo essas coisas definitivas, depois pode-se inferir da leitura que ele está fazendo ali realmente uma proposta que naquele tempo não era tão comum, essa de se pensar que a Capitu, afinal de contas, não tem voz, né? Que quase todos embarcaram naquela de que ela é uma adúltera, e aí ela faz outra. É uma das formas dessa literatura. Não sei se eu respondi, porque assim, isso é para ficar assim. Mais alguma questão?
Não, meu não é questão de jeito nenhum, pelo contrário. O que eu vou falar é uma homenagem até a esse simpósio do pouco que eu vi, que foi só hoje. Eu anotei várias coisas interessantíssimas que o texto da Marilene traz, né? A Marilene nos instigou muito, né, nesse final do dia, e outras apresentações hoje me instigaram também durante o dia. Eu estou fazendo as anotações desde cedo, né? E eu começo com a Marilene para depois chegar em outras para fazer um comentário mais geral. Primeiro, assim, porque como historiadora aqui, eu me sinto muito honrada de estar aqui nesta mesa com a Marilene e estar aqui nesse simpósio com todos, sobretudo porque o tema converge para a história o tempo todo, né? Então, eu queria comentar, né, a Marilene foi muito cuidadosa, impressionante como ela é cuidadosa, criteriosa para fazer as afirmações, não é? E você foi muito cuidadosa quando você fala da questão de que você, olha, presta atenção, meu texto vai fazer uma reflexão sobre a ficção que pode ser histórica, e você tem razão, né, de fazer essa, mas não precisava ter tanto cuidado, por quê? Aí é que eu vou entrar. Quer dizer, a nossa relação da história com a literatura, quer dizer, é uma relação muito antiga, é uma relação porque a história primeiro fez parte das belas letras, até se emancipar. E, na realidade, há uma relação tão forte que os romancistas, já no século XVIII, queriam ser reconhecidos como historiadores. É o caso do Fielding, né? Que, por exemplo, escreve as aventuras de Tom Jones, não é? Ele fala que ele queria que o trabalho dele fosse reconhecido como um trabalho de história, porque ele estava falando de homens que também, a vida também fazia parte da história. Ele faz uma introdução para isso. Balzac, também na Comédia Humana, no fundo, ele quer também, ele está ali advogando, está fazendo uma história da vida privada também. E antes de Balzac, né, também, não vou situar o período que é também do 19, a pessoa com quem você já trabalhou, quando você começou a falar, você mencionou, e depois você menciona, e eu fiquei curiosa, que eu quero até te ler, porque eu acho que você escreve sobre isso, que é, na realidade, o Sir Walter Scott. E aí, por que o Sir Walter Scott é uma figura fundamental para nós historiadores? Porque o Sir Walter Scott, ele escreve Van Noé. E Ranke, que foi o criador do método histórico alemão, ele se inspirou em Sir Walter Scott, não é? Há uma lenda, pelo menos, que diz isso, que ele se inspira em Sir Walter Scott, porque ele fala, se ele pode escrever, fazer tanto sucesso com coisas que ele imaginou, eu posso fazer história com coisas, com personagens que existiram. Não é? Então, é uma história. E aí ele faz aquele tipo de história e tal. Então, essa relação com a história-ficção sempre foi uma relação. Michelet também. Michelet tinha um pé nas duas coisas também. Não é? E por aí vai. Né? Então, eu acho que eu queria só, assim, do lado, compartilhar com aquilo que você apresentou, não é? E reforçando isso, que história e ficção são duas, se realizam, para chegar depois nas outras mesas, em algumas coisas, se realizam mesmo, né? Eu fui fazendo as anotações nas trocas recíprocas, né? Que existem entre elas, ou seja, a história utiliza procedimentos da ficção e a ficção utiliza-se de procedimentos da história, mas o que há em comum entre elas? Ambas querem figurar o tempo. É a questão da temporalidade, porque por causa da narrativa. Né? Hoje a Ana até comentou, mas narrativa é tempo, e ela tem toda a razão. Narrativa é tempo mesmo. Né? É a temporalidade que, na realidade, vai unir a questão da história e da ficção. E o historiador, ele usa a temporalidade para quê? Para representar o passado. E o ficcionista usa a ficção para imaginar o passado. Né? Então, nós estamos assim trocando. Então, eu acho que é muito interessante, porque eu acho que já dizia Nietzsche falava uma coisa muito interessante, vários autores já mostraram isso, quer dizer, como que ele fala que a literatura, ela sempre, o que caracteriza a literatura? Ela, digamos assim, ela sempre assumiu de forma, digamos, explícita o caráter de artifício. Né? Então, eu posso até entender o que a Ana Miranda está querendo dizer, não vou discutir, não, mas às vezes as pessoas confundem um pouco isso, porque há uma dimensão de artifício na literatura que é clara, não é?
E os historiadores, há uma dimensão de ficcionalização que durante muito tempo digamos, os paradigmas da cientificidade histórica impediram que essa dimensão de ficcionalização aflorasse. Então as pessoas tinham vergonha de assumir ou de admitir o que há de ficcionalização também na prática histórica. Porque nós não podemos, e eu acho que isso aí a chave está na questão da narrativa e da temporalidade. Porque eu acho que a questão, como é que eu vou te dizer, há um historiador que pensou muito isso, chamado Michel de Certeau, que ele nos fala uma coisa muito interessante, quer dizer, a temporalidade é a pedra angular da hermenêutica histórica. Né? E aí é muito interessante porque a unidade narrativa, digamos assim, não dá para pensar uma unidade narrativa, para pensar uma unidade narrativa aplicada à história, nós temos que pensar outras coisas. Nós temos que pensar que há na história um misto daquilo que o Certeau, o Paul Ricoeur, chama de instabilidade, um misto estável que ele fala entre a fabulação e o vivido. Que nós estamos entre esses dois níveis, né? Entre a fabulação e o vivido, a experiência vivida. E o socorro da ficção para o historiador é fundamental. Por que o socorro é fundamental? O socorro é fundamental e ele é inevitável na medida em que é impossível reconstituir a complexidade da vida real sem apelar à ficção. Nós estamos falando, nós historiadores, falamos de um tempo que nós não vivemos, falamos de pessoas que nós não conhecemos, de situações que nós não presenciamos. E com as lacunas da documentação que nós trabalhamos, como que nós preenchemos a lacuna da documentação? Com aquilo que é verossímil, com aquilo que nos parece mais adequado, mas é uma dimensão de fabulação, não é? Então não tem como tirar isso, não existe historiador que não apele à imaginação. Então hoje há um entendimento entre a comunidade historiadora de que o que nós fazemos é a construção do passado que nós realizamos é uma representação. É uma representação com bases numa realidade. Então, hoje de manhã, eu gostei muito das apresentações também, e tanto no trabalho da Maria Eunice quanto no trabalho da Marinês, havia uma coisa muito interessante quando elas foram apelando para certas coisas da realidade que estavam dentro dos textos, sobretudo assim, isso que vocês voltaram agora, inclusive para falar da questão, a pergunta da Virginia sobre o cânone, como que os personagens são usados por outros escritores, né? A mesma coisa eu poderia dizer, por exemplo, a Revue de Monde, que era uma revista que estava no cânone da literatura, se autorizada, que trazia as modas literárias francesas para o Brasil, todo mundo lia. Olha, Machado de Assis, ele cria personagem que lê a Revue de Monde. Lima Barreto cria personagens que lê a Revue de Monde. Então, há esse lado também, não é? Então, e isso aí me parece, e quando um outro usa um personagem com o nome do Machado, hoje eu ia colocar essa questão para a mesa, mas eu tive que sair, porque eu acho que há um reforço do cânone dos autores e há um reforço das leituras autorizadas também de uma determinada época. Agora, só que, e há uma outra coisa, quando a literatura, que é diferente da história um pouco, é e não é, mas assim, nós na história usamos o real, as evidências do real, para quê? Para criar o efeito de verdade. Porque nós estamos buscando, não é uma verdade única, mas nós estamos fazendo um texto com veracidade. É isso que é o nosso lugar. E é para isso que nós existimos, os historiadores, não é? É para falar das coisas verdadeiras. Uma coisa é a verdade naquele sentido teológico, filosófico, não é isso, né? Mas nós trabalhamos com coisas que existiram na realidade, processo, sabendo que não é a palavra final, porque nós não temos condição de acessar tudo. A história não é um monte que a gente olha e enxerga uma cidade e que você olha, você vê a cidade toda arrumadinha lá. Não, a história é uma desordem. A gente olha com a desordem e trabalha com os fragmentos que sobraram do passado. E ao trabalhar com esses fragmentos é que nós conseguimos criar uma narrativa razoável, mas que a gente busca que ela seja coerente com aquilo que existiu. Agora, o literato não precisa disso, a não ser quando ele faz o romance histórico. Marguerite Yourcenar fez pesquisa, a Ana Miranda, no Retrato do Rei, fez pesquisa de boas obras históricas, mas se não quiser, em algum momento quiser sair daquilo,
Pode. Hoje nós vimos isso aqui em algumas apresentações. Não é preciso fazer isso. Você falou, o Ednei Giovenazzi, ele fala em outro momento, ele fala como é que chama? O Horto Oliveto. Você fala, porque ele também é um marqueteiro. Não, o Horto Oliveto não foi um marqueteiro, mas ele era uma figura emblemática da publicidade. Então, não tinha importância. Então, a literatura pode fazer essas coisas. Agora, nós, do historiador, não podemos tomar tanta liberdade assim. Então, eu queria só dizer que essa coisa lacunar da documentação, esse passado distante para nós, nos obriga a apelar à imaginação. E a imaginação ficcionaliza. E o literato pode recorrer à história da mesma maneira que nós. Só que para ele as escolhas são mais livres do que para nós, que temos que, de uma certa forma, não é comprovar, mas nós temos. Porque há um aparato que a gente tem que usar para confirmar. Nós indicamos os pés de página para que as pessoas possam ir lá naquele documento e ver o que nós estamos citando, ir naquele jornal e verificar. Isso faz parte do trabalho do historiador. Né? Isso é um protocolo nosso. Então, eu só queria dizer isso, quer dizer, essa coisa da história e ficção, nós estamos sempre ali nessa coisa, nesse movimento, que isso não dissolve as diferenças entre nós. A Marilene apontou isso muito bem, não é? Isso não dissolve as diferenças entre nós. Né? Então, assim, eu não sei e eu acho muito interessante, se ele cita o Le Débat, né, aquele dossiê do Le Débat, da questão da ficcionalização da história, né, e do Compagnon. Eu acho que o Antônio Compagnon, talvez seja nesses vários pensar esses limites, essas tensões. O Compagnon é uma pessoa que tem muita sensibilidade com o que é a história hoje. Não é? Ele tem essa atualidade. Então, eu acho assim que, só para terminar, eu acho que na história, na biografia, na autobiografia, né? E eu não estou falando isso de mim, vários já disseram isso também, e mesmo na ficção, há um autor que agora eu não consigo lembrar o nome, que ele disse o seguinte: o falso e o verdadeiro não são categorias pertinentes que a gente possa aceitar de olho fechado. Nós não podemos aceitar nada como sendo, né? Nem falso, nem totalmente falso, nem totalmente nesse campo nosso, nem da história, nem da literatura. Então, eu, assim, te cumprimento mais uma vez e a todos aqui, né, pelas intervenções, por aquilo que eu pude assistir, que foi muito proveitoso para mim como presidente nisso. Deixa eu te dizer que, quando eu tenho esse cuidado de dizer, pode ser lido como história... Essa é muito cuidadosa. Mas eu não estou me defendendo. Não, eu sei, não. Cuidadosa de respeito. Porque você quis respeitar o campo, mas os campos são muito misturados. Dos escritores. Dos escritores. Eu achei que era respeito de falar alguma coisa que os historiadores não podiam gostar. Mas não. Esse tem vários momentos aqui, mas esse, quando eu digo pode ser lido como história, daí é com os escritores que às vezes se sentem diminuídos quando eu digo que fez uma ficção histórica. Exato. Porque tem aquele conceito de alguns, por exemplo, lembra da Marilene Filinto ter escrito, diante da publicação dos livros do Assis Brasil, ele o romance histórico, não sei o que, a mim não agrada essa coisa, porque é falta de imaginação. Sabe? Então Bom, não sei se Vânia, as organizadoras, a professora também, querem fazer um encerramento, as organizadoras, que eu então cederia o espaço aqui para vocês e queria cumprimentar a todos e cumprimentar especialmente a professora Marilene, não é? E cumprimentar as organizadoras, não é? Pelo evento, pela realização desse evento, e a todos os participantes. Uma boa noite.